fazer uma pergunta. Você tem acompanhado esse movimento de inteligência artificial na arte? Piada. Hã? Piada. É? É a cabeça dos Estados Unidos, tudo é estatística. Vou fazer um retrato dele. Aí o cara faz uma estatística do retrato dele, não tem nada a ver com o retrato verdadeiro. Depois não é artificial, é humano. Quem é artificial? A máquina. É que nem se falar que o lápis revolucionou também. O lápis, a tipografia, mas não nesse sentido que eles querem dar. Então, mas nunca vai substituir o artista. A inteligência artificial. Não tem essa ideia. É mais uma coisa militar para convencer um outro país a virar escravo dos Estados Unidos. É isso que é inteligência artificial. Não, mas eu me refiro assim. Não, mas eu me refiro à inteligência artificial na arte. Na arte. Particularmente no teu. Mas eu não faço só arte, eu estudo muito botânica, tudo. Inteligência artificial é estatística, pensa nisso. Não, mas eu me refiro assim. A questão quântica provou, isso é uma coisa que o César Lattes falava, tudo. Eu gostaria que ele falasse do César Lattes. Não fala, porque ele é ligado nos americanos. O César Lattes escapou dos cientistas que estavam fazendo bomba atômica e veio fazer a Unicamp aqui. Foi o César Lattes, tá? Ele é um dos maiores físicos do século XX. Mas ele tem ele contestou a teoria da relatividade do Einstein. Não foi só ele. Tem um português que contestou na lousa. Salve, povo! Bem-vindos a mais um podcast do Ibra, o nosso Ibra Talks. Hoje, antes de falar de quem está aqui, vamos só falar uma coisa que é muito importante. Não esqueçam de dar o peteleco no positivo. Vai ser muito legal, vocês vão gostar pra caramba, tá? Mas como é que eu vou dar o peteleco no positivo se eu não sou inscrito ainda? Se inscreve, ativa o sininho, coloca todas as notificações, tudo isso é muito importante pra gente. E muito importante pro canal, que está crescendo bastante, graças a Deus está crescendo muito, está indo muito bem. Então ajuda a gente a crescer mais ainda, você vai fazer parte do nosso crescimento, né? E quem que está aqui hoje com a gente? O Rubens Matucci. Tudo bom, Rubens? Tudo ótimo. Depois ele vai falar pra gente um monte de coisa que ele faz, que vocês vão ver. É muito bacana, né? E o Cláudio Pedro também está aqui comigo hoje. Tudo bom, Cláudio? Tudo bom. Bacana. Beleza. Vamos falar um pouquinho da Editora Avilés. A Editora Avilés, que tem acompanhado a gente desde o começo aqui do nosso canal, ela tem diversos livros de ficção, livros de autoajuda, livro científico. O livro científico do Ibra, que é esse daqui, ele é editado pela Editora Avilés e a edição já acabou. Você vai ter que esperar a segunda edição. E também livros de ficção, os meus livros, por exemplo, Sombra da Alma, ele é editado pela Editora Avilés. E tem uma coisa importante, onde que você vai encontrar esses livros da Editora Avilés? Na Amazon, na amazon.com.br ou na loja do Ibra, ibravet.com.br/loja do Ibra. E mais uma coisa importante também, que ainda não mudei o preço, o Sombra da Alma em e-book, ele está numa promoção assim, ele está sendo dado por R$ 1,99. Quanto custa um cafezinho? R$10. Dá para comprar 5 livros desse daqui. Não perca, porque a hora que eu acordar e falar, está na hora de mudar o preço, vai voltar para os R$ 37,90, que é o preço normal dele. Está lá na Amazon e-book, tá? Então vamos começar aqui. Já fizemos bastante propaganda. Mas é interessante o tema dessa editora. Eu não entendi, assim, tem uma parte esotérica. Tem esse livro aqui, por exemplo, é Espírita. Espírita. Na verdade, abrange tudo, essa editora. Não tem uma direção. Não, a ideia é promover a literatura brasileira. A ideia é essa, promover... Porque a gente tem poucas que promovem realmente a literatura brasileira, né? Então, pega todos os tipos de... Eu acho que você tocou num ponto importante. Deixar tudo um pouco mais acessível. É você que é o editor? Não. Ele que edita. Você é o editor? Na verdade é o seguinte, o Ibra adquiriu a Editora Avilés. E aí hoje eu sou diretor comercial da editora. E aí a gente faz de tudo, né? A gente acaba fazendo de tudo.
Mas eu tenho 2 editoras. Ah, você tem editora? Eu tenho Quais uma são? editora, são tudo manuais. Eu faço manualmente. Sei. Eu estudei, a minha tese da Faculdade de Arquitetura é sobre a história da escrita. Sei. Que eu acho que... Interessante, hein? Eu acho que é um tema, assim, fundamental, porque é uma construção, né? Porque eu sofri muito na arquitetura, né? Porque a arquitetura é como se você trabalhasse só com pedreiro, né? Ele só pensa em construção, né? Os gênios não, lá os monstros lá da arquitetura brasileira não eram assim. Mas a maioria é um peão, na verdade, né? O cara é assim, fechadão no assunto. E eu fiz até justamente por isso. Ela não tinha nenhuma aplicação comercial. Aí já começou as encrencas. Bom, e a minha vida é sempre assim. Então, eu agora, nessas editoras, eu faço com a família, por exemplo. Então, eu fui pela primeira vez no Líbano, há 7 anos atrás, na Guerra da Síria. Mas era longe, 2 horas de Damasco. Ah, tá. Minha família nasceu 2 horas de Damasco. E lá tudo é perto, né? E eu tomei coragem, tinha um senhor muito inteligente, e eu fiz 3 cadernos de viagem. Então, a gente edita, mas de uma maneira artística. Entendi. Na qual a minha tese tem um ponto de vista que a imagem tem a mesma importância do verbo voco. Então, que é o vocal e o verbo... Sei. Né? Que o Haroldo de Campos chamava de verbo voco visual. As poesias dele, que eu acho genial. Então, essa questão visual, os poetas concretos, tudo. Eu tive aula com Décio Pinhatari, conheci o Haroldo. Era uma questão muito importante para eles, o que a gente chama hoje de diagramação, as letras, tudo. Passaram a ter ao ponto que os livros infantis que eu fiz, quando nasceram minhas 2 filhas, você não vende mais livros sem imagem. O livro infantil é porque atinge, por isso que eu falei que eu me dediquei às crianças. O livro infantil atinge uma parte pré-alfabética. E a escola, eu não sei se você conhece o cara chamado Ivan Illich. Não conheço. Vocês deviam editar os livros dele, é demais. Só para dar uma situada, você na hora de decidir, você foi para arquitetura. Não, eu já era artista. Eu estudei com um artista incrível. Fala um pouquinho desse comecinho aí. É verdade. Eu gosto muito desse assunto, né? Você é um adolescente crescido na Vila Madalena, é isso? Não, eu sou uma criança. Eu nunca deixei de ser criança. Não, mas naquele momento, anos atrás, eu fui muito você cedo. Era um adolescente eu fui crescido na Vila Madalena. 19 anos eu tinha. Quando eu mudei para casa. Era ateliê. Tá. Então você foi morar na Vila Madalena. Não, eu morava em Pinheiros. Meu pai comprou uma casa na Vila Madalena, meu irmão mais velho não quis. Tá. E o outro estava viajando, comprou pra gente. E ninguém nunca pagou, né? Eles perceberam que ninguém ia pagar. Aí eu falei, não, eu compro. Tá. Aí comprei a casa. Então, já adolescente nessa fase. Muito mais do que adolescente já. Aqui você foi para a Vila Madalena. 19 anos. Mas eu frequentava desde criança. Tá. A Vila Madalena era a ponta do final de um bonde. E aí você foi fazer uma faculdade. É interessante isso da Vila Madalena. Eu sei que quando eu descia até a Natingui, dava a volta e subia pela Morata. Descia pela Fradique e subia pela Morata. Não, pela Teodoro. Subia pela mesma Fradique e subia para... Fradique Coutinho? Mas subia aquela subidona da Fradique Coutinho? Não, né? Eu só lembro daquilo. Eu não me lembro de nenhuma outra rua que ele passava. Porque porque a Fradique, ela tem uma subidona, que era, a minha moto não subia aquilo. Mas o bonde... É verdade. Mas o bonde é muito forte, né? É verdade. É um trem, né? É um trem. Mas subia aquilo? Nossa. Eu não lembro exatamente. Ele fazia uma volta, talvez, na Purpurina. Será que é isso? E voltava pela Purpurina é outra, que é uma descidona ou subidona. Depende de como você está olhando. Pela Fradique. Entendi. Eu lembro dele até Delfina. Porque para situar quem... Eu lembro, esse daqui vai ele dava a volta na Delfina. Na Delfina. Onde eu morei, que é a Casa do César. A Vila Madalena, ela é formada por subidas e descidas, né? A Vila Madalena que a Vila é morro, tranquila? Né? Não é. Não. Você tá, por exemplo, tem a Aspicuelta, é uma baita de uma subida, Fradique. Mas essa vila não é a vila original.
Qual que é a Posso Vila até Original? contar para Por vocês, é favor. uma história maravilhosa. Mas eu queria situar assim, como você se inicia a tua vida? Você é Eu costumo dizer uma coisa assim, muito forte para mim. A minha vida, a coisa mais importante que aconteceu na minha vida foi ter 2 filhas. Mas foi assim um impacto, assim, muito. Por isso que eu perguntei se você era esotérico. Ó, minha família é assim, é uma família libanesa. O orgulho do meu avô era mostrar um prédio de 2 andares em cada quarteirão de Pinheiros. Começava lá que tem até hoje o prédio, naquela Sebastião Gil, um pouquinho antes da Faria Lima. Toda a minha família morava ali. Um morava perto do final da Cardeal, outro morava tudo no Largo de Pinheiros. Tudo no Largo de Pinheiros. Sei. Meu bisavô morava na Cardeal com a Teodoro. Todo mundo falava, impossível, nunca se encontra. Ela dá uma entrada assim. Sim, ela encontra. Lembra a Casas Pernambucanas? Lembro. Meu bisavô comprou um terreno e tinha 3 lojas. Era lá. do lado do cinema... Cine Pinheiros. Não, tinha outro nome. Tinha um cinema que do era lado... um caixãozão. Daqui a pouco alguém vai lembrar. Aí Na Cunhagago com a Teodora. Inclusive, meu avô adorava japonês, tinha cooperativa agrícola de Cotia. Lá tinha. Pinheiros era indescritível. Sabe onde a gente jogava a bola? Na Praça Pan-Americana, quando eu era pequeno. Tinha 7 anos. E era uma imensidão de campo de futebol que ia até o Ceasa. Depois tinha outra coisa que é maravilhosa. Eu tive a sorte do Parque Vila Lobos ser feito por um dos maiores paisagistas da história do Brasil. Eu nem sei o nome dele, para você ter uma ideia, mas estudei ele a vida inteira. Ele fez o Sesc Pompeia também. E o JJ Abdala, que é uma família meio atrapalhada, árabe, ele era muito criticado por causa de bagunça de dinheiro. Ele comprou todos esses terrenos, que era o campo de futebol, de várzea. Tinha muito campo de várzea em Pedro. Até o Eldorado, o shopping Eldorado, foi feito em cima do maior campo de várzea. Onde é o BNH na Vila Madalena era campo de várzea. Então, mas aí já era uma coisa perigosa. Lá no... Perigosa por quê? Nossa, morria tanta gente lá. Sério? Quando a minha mãe... Eu cheguei a ver jogo de futebol lá. Uma boa lembrança dele. Quando a gente saía, minha mãe ficava lá em casa, tinha empregada, de repente a empregada falava assim, Ciro, Arthur, Carlos, entra que a turma da Vila Madalena vai chegar, é melhor entrar. Entrava em casa. É igual o PCC, o pessoal ali da... O pessoal tinha medo da Vila Madalena. É que a Vila Madalena era periferia, né? No começo, mas era uma coisa difícil. Lá era... Eles roubavam. Eu, quando era pequeno, eu morava na Turi. A rua Turi não tinha asfalto, a Jurapé também não. Também não. E não tinha calçada, era mato. Né? Sim, mas quando eu morava em Pinheiros, nem Arthur de Azevedo, tinha rio. Tinha rio aberto. Eu nadei várias vezes lá. Que é esse córrego aí do Batman. É o mesmo rio, vai até minha casa, vai até minha casa atual. A USP fez em que ano? A USP não tinha nada. Então, mas que ano que era a USP? Você sabia que não é de 1930 e alguma coisa? Não, é 30... O campus da USP é mais novo. Vamos ver. É para isso que existe o Google. Final dos anos 60. O Estopilha me fala. A faculdade USP era área espalhada. Então, veterinária era na Pires da Mota. Exatamente. A arquitetura era na Rua do Mackenzie, não era? A FAO era na Rua do Mackenzie, né? A medicina direito era no São Francisco. A medicina era na doutora E aí fizeram a USP. O terreno da USP tinha a faculdade de veterinária. Está falando de 1935. Não, mas campus. Eu coloquei campus aqui, deixa eu ver. Mas o cara nem sabe, esse homem não sabe. Porque, olha... Fala assim, põe assim, a fundação... Ou inauguração... Isso daqui é a inauguração da USP. Inauguração da cidade universitária. Isso aí, agora você acertou. Então, a faculdade de veterinária... Porque tem um plano muito bonito, o plano dela é muito interessante. A faculdade veterinária era na Rua Pires da Mota, na Liberdade. E toda a faculdade veterinária tem um campus avançado para atendimento a grande porte. Sabe onde que era o campus avançado da veterinária? Lá na cidade universitária. No Butantã. A cidade universitária era a fazenda da veterinária. Não, olha, meus dois... Não é isso? 1944.
É isso aí. 44. Só que a cidade universitária ela foi comprado o terreno em 44. Uhum. Só na década de quando 70 eles começaram com o MAI, Museu de Arqueologia e História. Eu tinha 2 tios que já eram grandes veterinários, 2 libaneses. Um virou diretor do Dr. Adair Saliba, lembra? Saliba, claro. José. Ele é diretor do zoológico. Não, mas ele é veterinário. Então, mas ele trabalhou, acho que com Depois. animais silvestres no zoológico. Não é ele? Saliba? Depois, Era ele. mas depois, Silvestres. muito depois, ele viu eu nascer. Daí tinha um outro que chamava Férez, que era da fazenda do Butantã. Aquilo não é estado universitário. E os 2 têm uma floresta intacta. Por isso que eu sei, né? Porque eu estudo muito floresta nativa. E essa floresta, eu fui chamado, porque um dos botânicos antigos pôs uma maldita de uma palmeira australiana, estava acabando, mas não ouviram nada que eu falei, eles não reconhecem. Então, esses 2, esse doutor Adair Saliba, eu fiz com ele, com o apoio dele no zoológico, 40 livros sobre animais, mais ou menos. Uns não foram impressos. E lá eu conheci, por exemplo, a ararinha Spix. Eles abriram uma sala, deixaram ela dentro de uma caixa, que ela é brava pra caramba. E eu desenhei ela lá, tudo, para depois fazer o livro. Depois eu viajei 2 vezes para Bahia. Ele me apoiou muito. Quantos livros você tem? Que eu já vi você falar alguns números aí que tá me assustando. Olha, de natureza, acho que tem uns 50, mais ou menos, que eu fiz. Eu comecei em 74, faz 50 anos, né? 50 anos. Depois eu fiz tem uma parte sobre artistas, e depois tem livros de gravura. Esses são os manuais, são 39 que eu editei. Metade é do meu trabalho. Metade... Tudo de animais. Esses são artísticos mesmo, do meu trabalho. Tá. Só que, como eu estudei tudo isso aí na tese, profundamente, a minha visão da edição é um pouco diferente da edição europeia dos anos 60. Tem coisa que coincide, mas acho que o papel do livro aqui no Brasil, às vezes você quer fazer um livro para uma pessoa artística, esse aqui é o livro mais complicado. Os animais eram na Ática. Então o cara era super favorável, me dava parabéns. Né? Fiz lá uns 35, acho que eu fiz na Alguns Ática. publicados no exterior? Só um que foi para o México. Bacana. Eu não gosto do exterior, né? Tá. Eu não tenho nenhum interesse de publicar no exterior. Nunca tive. Nem na América Latina? Na América Latina, sim. Sim. Mas aí é dominado por uma editora. Qual editora que é? Já acabou, inclusive, esqueci, mas continua funcionando. Depois eu te falo. E trabalhar assim em obras de outros artistas, por exemplo, fazer as gravuras de livro de escritores, capa de revista, Bom, capa você já fiz fez? de todo mundo, né? Bacana. Capa, por exemplo, eu ia falar. Eu, por exemplo, eu não gosto de letra de computador, tem muita bastarda, né? Sei. Mas hoje é tudo. E hoje em dia tá tudo. Imagina, eu desenho à mão isso aqui. Entendi. Eu tenho um trabalho atual, que aí você vai entender melhor quem eu sou. É o Museu de Arte Interplanetária. É um museu que eu faço à mão, né, direto, com artistas de outros planetas, artistas que estão no futuro, no passado, etc. E tal. Mas ficou um trabalho monstruoso. Eu comecei em 88, e agora, esse ano, em 24, eu abri umas salas, porque ele é todo virtual, né? Sim. Ele está numa estação chamada Cassiopeia, que não tem endereço definido, é perto de Beta Pictoris, que é uma constelação do pintor, Beta Pictoris. Beta é a estrela. Um grande amigo, um super amigo meu, chamava Valmir Cardoso, astrofísico e historiador de ciência. E nós fizemos um livro com texto, tudo, e eu comecei a assumir. Aí entra a importância do visual. Eu fiz todo o trabalho com nomes de artistas imaginários e assumi a vida deles. Eu tenho uma história em quadrinhos que é assim, né? Você que é seria o Fernando Pessoa, por acaso? Não, porque o Fernando Pessoa não tem imagem.
Não, mas eu digo assim, você não, tem o vários... Fernando Pessoa é verbo voco. Entendi. Entende? Porque esse engano é muito comum comigo. Eu fiz uma obra de artes plásticas. Então, um pinta óleo, outro em aquarela, outro faz escultura, outro faz cerâmica. É muito legal. Eu tenho um livro, eu não trouxe nada por causa disso. Eu sabia que era rádio. Aliás, eu adoro rádio, viu? O maior choque da minha vida foi acabar o rádio. Mas esse podcast é imagem também, vai ficar no YouTube. Tá, imagem. mas aí a gente faz no ateliê, então. Tá. Que aí eu tenho inclusive o Museu da Mão que eu estou fazendo. Então, o que é legal nesse trabalho é você vivenciar não um pensamento, uma inclinação literária como o Fernando Pessoa. Eu amo o Fernando Pessoa. Mas tem autores que foram muito além, né? Tem um William Beckford, que é um inglês, que fez a biografia imaginária dos pintores flamengos. Portanto, os pintores flamengos na Europa é o Pelé, né? É o Pelé. Até os italianos copiaram. O Leonardo era chamado o pintor mais flamengo da Itália, né? Só para você ter uma ideia da influência flamenga. Eles fizeram aquelas coisas transparentes no começo, maravilhosas. O Rembrandt, o Rubens, que está 100 mil anos na frente, né? Então, ele fez um livro que chama Biografia dos Artistas Imaginários, no século XIX, tirando o sarro dos pintores flamengos. Mas é uma obra-prima. O Borges achava, esse autor, ele fez um livro chamado Vathek, que é um príncipe persa. E ele criava o personagem, tudo. E eu assumia a imagem, né? Então, por exemplo, se o cara era alemão, expressionista, porque no começo do trabalho ainda existia a Terra, no fim não tinha mais, né? Ela foi, como meu amigo era cientista, né? Então ele falava assim, Rubens, as ondas de rádio de Beta Pictures não alcançam a Terra, jamais eles vão achar a Cassiopeia em movimento, tá bom? E aí tinha um curador que era geneticamente modificado. Então ele não existia. Né? O cara falava, eu gosto do Rembrandt, por exemplo, né? Então você vai, um pedaço da sua genética é do Rembrandt. Vai lá estudar. Então o cara já tinha o Rembrandt. Né? É uma história enorme. E a segunda parte da história foram as salas do museu. Né? E a primeira sala é o Museu da Mão. Por isso que eu estou falando para você da imagem. Tá. Então, quando eu faço uma letra... Você faz tudo na mão. Eu desenho tudo, todos os alfabetos. E quem tem acesso a isso? Eu posso ter acesso a isso? Você, por favor. Eu acesso mesmo tudo pessoal. Sei. Tudo pessoal. Se eu gostar da pessoa... Se a pessoa entrar lá para comprar quadro que é da minha família, aí o negócio fica meio complicado. Mas se eu visitar, eu recebo todo mundo. Eu atendo vários artistas da periferia que estão... Porque o meu seria uma espécie de pós-graduação. Eu entrei direto na pós-graduação. O Arthur é igualzinho, meu irmão. Ele, quando estudou, ele fez 3 faculdades ao mesmo tempo. O Carlos não é mais chão, assim, né? Mas o Arthur era impressionante. O meu pai tinha memória fotográfica. Então ele pegava um livro, eu nunca me esqueço disso. Ele pegava um livro e falava assim, Rubens, abre aí. Que página tá? 151 a página, pai. A mulher tá falando para ele. É um momento. Nossa. Você não acredita. Não acredita. Ele aprendeu alemão sozinho. E alemão é difícil. Ele aprendeu alemão nos é livros de medicina. Ele falou, Rubens, é estrutura. Ele me chamava. Árabe, né? Árabe, paciência. Culinária e ciência. Vai ser muito difícil alguém passar. E o árabe ele tem uma estrutura, a língua árabe é considerada a língua mais perfeita para ciências lógicas, científicas. Por quê? É uma coisa. Por exemplo, espada tem 70 nomes. Espada, adaga, não sei o que, então, 70 nomes, o árabe clássico. Porque eles estudaram muitos os gregos, os filólogos gregos, e são responsáveis. A Europa é tão madrasta que eles quando traduziam, eles tinham um costume. Tinha uma casa, você tem que estudar isso, você vai para a sua editora, você vai ficar louco. Havia um dos maiores
que hoje seria uma mistura do Bagdá com Síria. É no Uzbequistão. Tem a cidade de Samarcanda, é onde entrou o papel para o Ocidente, da China para a Espanha. Samarcanda foi... Olha como é importante. Ele fez a Casa da Sabedoria. Pega um dia no YouTube, esses sábios que vieram para a Europa, ele é que chamava para deixar um testemunho. Depois os mongóis acabaram com eles, teve um sucessor, o terceiro já foi, os mongóis já acabaram com ele. E criaram uma civilização, porque os mongóis, eles acompanharam os turcos em movimento, assim. Aquelas tribos turcas. O Erdogan, as pessoas acham que ele é presidente do país. Ele não é presidente. Ele é uma espécie de caravansal. Sabe o que é caravansal? Não. Que na Rota da Seda, Bizâncio fazia tudo armado e fazia uns hotéis armados para se defender dos mongóis. Porque os mongóis já tinham tomado Constantinopla. Então, o caravansal era um hotel fortificado. Então, onde passou Jesus? No Sinai, em Samarra, no Iraque. Ia lá e tinha suprimento, tudo. E aí fez a Rota Seda. Né? É uma parte ocidental da Rota Seda. Foi feita no caravana, nesse caminho da seda. Porque o Pepe Escobar, eu acho que ele falha muito quando ele fala da Rota Seda. Mas nós podemos conversar, que eu adoro ele. Nós podemos conversar sobre isso, que é o caminho da sabedoria. A Casa da Sabedoria, então, do Harun al-Rashid, ele era tão sofisticado que ele gostava de se ser pintado com flores, cheirando uma flor rara. Você não tem ideia o que é. Persa, cara. Por isso que ele virou esse... Desculpa não ter entendido. Esse museu... Nunca fala isso para mim, porque eu não acredito no verbal. Tá. Então, se você não entender, é só perguntar. Tá. O verbal é muito falho. Então, o museu, né? Ele é virtual ou é físico? É completamente físico-virtual. Tem as peças. Agora tem as peças. Tem as peças. É isso que eu estou convidando vocês a verem. Eu tenho como ver pela internet, eu tenho que... Tem, o canal tem o museu da mão, legal. tem tudo. Então, isso Não esquece de pôr secar. Já fala pra gente agora o canal, no final você vai falar de novo. Porque o pessoal já está curioso para ver o que é. Né? Fala agora qual que é. Coitado dessas pessoas. Fala o que é, mas gente, não sai daí, espera até o final, aí depois vocês entram no canal dele. Tá bom. Qual que é o canal? Canal Rubens Matucci com CK. Rubens Matucci, tá. Então, no final a gente coloca de novo, é no YouTube. No YouTube. Tá. Então, eu entro nesse canal, eu consigo ver a tua obra. São 300 filmes de 1 minuto. Eu coloco todo dia. Agora, minha câmera não ficou muito precisa, tá ruim, eu parei um pouquinho, mas eu vou trocar de celular, porque eu aprendi sozinho a entrar no canal. Você imagina, eu não sei nem mandar e-mail, mas o canal... eu tenho uma relação, porque eu acho que tudo isso que você perguntou, se é físico, você acha mesmo que vai sobrar alguma coisa virtual? Não vai sobrar nem a civilização do homem. Você acha que vai sobrar alguma coisa além da coisa física? O que você acha que é arqueologia? Arqueologia é uma ficção, faz parte desse trabalho que eu faço. Eu faço uma arqueologia extraterrestre no futuro. Né? Quer dizer, a gente não sabe o tempo. Pode ser futuro do passado também. Teve um filme lindo chamado Brasil, lembra? Que era sobre o futuro do passado, uma coisa maravilhosa. Foi muito famoso na época. Chamava Brasil, com Z. Porque o Brasil é um enigma, né, para a Europa. Né? É um país que está em 8º lugar nos países. Você fez algum esforço aqui no Brasil para chegar no 8º lugar de 170 países. Puta, as pessoas não entendem que é o Brasil, cara. Não. É trágico, é uma coisa trágica. O pessoal acha que na rua aqui tá cheio de macaco, cobra, jacaré. Esse pessoal é da Europa. Então. Coitado. Acham, bom, mas isso tem gravuras disso. Eles achavam isso dos chineses também. Isso é a Europa. Pois é. Você acha que futuramente não vai ter
o físico ou o virtual? Os dois, né? Acho que do jeito que está indo Israel e o Irã, acho que não vai sobrar nenhum dos dois. Tem até um youtuber que eu sigo, que é o Sérgio Sacani, que fala de astronomia, fala um monte de coisa, e o pessoal vira e mexe e fala, porque o mundo vai acabar. Ele fala, não, o mundo não vai acabar. O ser humano vai. Mas o mundo vai continuar. A Terra vai continuar. Então, acabar numa guerra. Mas eu acho que nisso que ele posso falou, mandar um eu acho que recado pro Sérgio Sacani. Sérgio, você acha mesmo que a humanidade vai desaparecer numa terceira guerra? Porque não vai ter tempo. O sistema automático. A gente pode ser uma O civilização. sistema automático russo é um sistema que é 2 botãozinhos. Troca um soldado cada 1 hora. Está sempre assim, ó. O sistema deles é assim. E esses bravatas dos Estados Unidos, a gente percebeu na guerra da Ucrânia que é só bravata, né? Eles destruíram o exército americano exportado para a Ucrânia, né? Destruíram de Moscou, né? S-500. É a maior bateria antiaérea que existe. Então, se os Estados Unidos esboçar, lançar um foguete em direção, já aconteceu 2 vezes, quem salvou foi um major russo. Ele percebeu que a ogiva não estava indo para Moscou, acionaram o telefone, o cara falou, não estou sabendo. Tinha um míssil americano indo para a Rússia. O cara não estava sabendo, claro que estava. Então, esses botãozinhos, eles vão lançar no mundo. E o mundo que eles chamam, você sabe qual é o mundo. Eles não vão gastar bomba atômica de última geração na África. A África vai continuar do jeito que eles deixaram. Agora, a hora que um míssil comum, não precisa nem ser um míssil, passar a fronteira da Rússia, esses 2 botãozinhos acionam 6.000 ogivas nucleares, então, já tem acaba. Direção, acaba a Europa, os Estados Unidos e a Rússia. Não, agora, daí a acabar a civilização, eu não considero a Europa o centro da civilização. Uma coisa que você não está levando em consideração. Se soltar essas 6.000 ogivas não dá nucleares... Tempo, não dá tempo. Se soltar, o que vai acontecer? A contaminação do mundo. Uma contaminação do mundo inteiro, vai acontecer uma poeira nuclear. Vai fechar o sol. O homem... Que é o que aconteceu com os dinossauros. Sacane, por favor. Nós não somos dinossauro. O homem sobreviveu já isso, na Idade do Gelo, com semente. Sabe o que é semente? O Brasil tem a maior coleção de semente do mundo. É melhor pensar que isso não vai acontecer. É melhor. É melhor pensar. Vocês pensam muito com a cabeça da Europa. Não, porque... Nós temos mais de 5.000 sementes no Brasil. 5.000 semente comestível. O Brasil é o país mais rico do mundo. Eu duvido que o homem consiga destruir isso. A vida é muito mais forte do que esses débil mental que estão de chefe dos países. Esses são os retardados, os loucos, desculpe os débeis mentais, mas eles são os loucos que estão no país. Agora, a natureza não brinca com isso. A natureza não é uma brincadeira. Por exemplo, tem um lugar na Suécia que tem 90% das sementes conhecidas, estocadas. Não existe final nenhum. Existe um novo lugar que teve um negócio que cobriu tudo. Aí o raciocínio é isso, é do Hermann Kahn, esse raciocínio. Ele fez umas projetos, só que ele era uma anta, né? Ele queria fazer um lago na Amazônia, só para você ter uma ideia. Que bom, fizeram Tucuruí. Os americanos fizeram o lago. Encheram de árvores, de 20 anos depois tiraram o tronco e exportaram para lá. Foi a melhor maneira de roubar a madeira de lei do Brasil, foi esse lago de Tucuruí. Tudo pensado. Você pensa que não é pensado, mas é pensado. Vou fazer uma pergunta. Você tem acompanhado esse movimento de inteligência artificial na arte? Piada. Hã? Piada. É a cabeça dos Estados Unidos, tudo é estatística. Vou fazer um retrato dele. Aí o cara faz uma estatística do retrato dele, não tem nada a ver com o retrato verdadeiro. Depois não é artificial, é humano. Quem é artificial? A máquina? É que nem se falar que o lápis revolucionou também. O lápis, a tipografia, mas não nesse sentido que eles querem dar. Então, mas nunca vai substituir o artista. A inteligência artificial. Não tem essa ideia. É mais uma coisa militar para convencer um outro país a virar escravo dos Estados Unidos. É isso que é inteligência artificial. Não, mas eu me refiro assim. Não, mas eu me refiro à inteligência artificial na arte. Na arte. Particularmente no teu. Mas eu não faço só arte, eu estudo muito botânica, tudo.
Inteligência artificial é estatística, pensa nisso. Não, mas eu me refiro assim... A questão quântica provou, isso é uma coisa que o César Lattes falava, tudo. Eu gostaria que ele falasse César Lattes. Não fala, porque ele é ligado nos americanos. O César Lattes escapou dos cientistas que estavam fazendo bomba atômica e veio fazer a Unicamp aqui. Foi o César Lattes, tá? Ele é um dos maiores físicos do século XX. Mas ele tem ele contestou a teoria da relatividade do Einstein. Não foi só ele. Tem um português que contestou na lousa. Mas não é isso? Cuidado com a nossa imprensa. Então, mas não é isso que foi contestado? Você sabe que não foi o Einstein que fez a teoria. Foi um italiano que o Einstein perseguiu na Europa. Ele não deixou o cara fazer mestrado e ele se suicidou. O Einstein, eu acho que é um dos maiores bandidos que eu já vi. Sabe o nome dele? Não, mas o Valmir sabe. Então, mas o César Lattes, ele foi o maior físico que... Ele e o Almirante Othon, né? Que foi o primeiro que o Moro prendeu. Não, mas eu estava falando da inteligência artificial... O Brasil é jogo duro, viu? Com relação, por exemplo, à arte, vai fazer uma capa dessa, né? Então, isso, naturalmente, o artista faria. Né? Ele ia desenhar, como você falou, você acha que a inteligência artificial ela ocupa o espaço do artista? Não, porque ela não tem capacidade de ter sentimento. Ou para alimentar a inteligência artificial precisa do artista? Minutos, eu explico em 5 minutos. Você está vendo esse E e esse S? Na Renascença, eles fizeram uma grade, que eles chamam de arame no computador. Grade tridimensional e tal. Isso aí não resolve a letra. Tem uma parte que é a mão do cara que acabava. Eu estudei isso, que são as letras romanas, que são a base do Ocidente. Então, essa ideia que um cara criou um alfabeto já é uma coisa estatística. Ele não criou alfabeto nenhum, é uma tradição que tem 10 mil anos, que chega num momento que eles uniformizam. Isso que eu acho que os Estados Unidos vai fazer, a China, a Rússia, para escravizar o povo do mundo. É uma coisa irreversível, é só para escravizar o pensamento. Você acha que para chegar na inteligência, isso foi alimentado por um ser humano, não é isso? Isso é humano. Sim. Mas não vai chegar um momento que a inteligência ela se auto... Eu tinha um cientista... se alimenta. Você não acha que ela mesma se alimenta? Tinha um cientista americano maravilhoso. E a fonte de energia disso? Você acha que ela vai estar estátil assim, não serve? Isso é uma loucura. Não, tem a fonte de energia, mas já só tirar a tomada. Tem lá uns botãozinhos, desliga, que nem isso 2001. 2001 mostrou que vai lá e desliga o bicho. Pode gritar, brigar, sempre tem uma salvaguarda. Depende de onde está a tomada. Não, porque a salvaguarda não é na tomada. Aquilo é uma coisa dos anos 60. A salvaguarda é mais sofisticada que isso. É o botãozinho russo. Eu acho isso. Botãozinho russo é uma resposta para a inteligência artificial. Você assistiu o filme O Planeta dos Macacos, o primeiro? Lembra como termina? Eles adorando um Deus. Sabe quem era o Deus? A bomba atômica. Lembra? Termina o filme assim. É o segundo, não é? É o segundo. O primeiro termina na Estátua da Liberdade caída. Então, aí o cara abaixa na terra. Aí eles... abaixa e desenterra o quê? Você lembra o que eles desenterram? Eles estão... Uma prótese. E fala, tem gente humana. Para o americano, prótese é uma amostra de... Eles estão dentro de um povo que eles trucidaram, que é uma das maiores conjuntos de civilizações da história da humanidade, que são os índios americanos, e acham que a prova que houve civilização é uma prótese. Então, é um país, o Ocidente se tornou escravo dos militares gregos. Quem tinha essa cabeça eram os militares gregos. Eles iam... a Pérsia é mais forte. Vamos tomar a Pérsia. A gente toma. Foi lá, tomou a Pérsia, o que aconteceu? O Irã, por exemplo. Olha o caminho da civilização. Sumiu dos livros. Eu não aprendi nada na escola sobre o Irã. Só que o Irã é antes da Grécia. Então ele já tem essa inteligência artificial. Já eliminou o Irã. Então você chega hoje, só tem ímãs
loucos que ficam esbravejando. Olha aí a inteligência artificial, é para isso. Ah, mas... Eliminou a possibilidade de você escolher uma civilização. Já tem isso. Agora, para mim, a besta máxima, você sabe, né? Mas o que ele está querendo falar é o seguinte, por exemplo, para fazer a capa de um livro, você entra lá no, sei lá, no Midjourney, em qualquer lugar, você coloca o que você quer, sai a capa feita. Então, mas capa feita, para mim... Mas isso não é uma estatística, é uma estatística do que seria. É uma variação do que seria a tentativa de fazer uma capa boa. Cuidado com as palavras, as palavras são perigosas. Mas isso não tira o trabalho de um verdadeiro artista? Nunca. Será que não? Olha, quando começou o computador, a melhor escola de ilustração do século XX é americana. Ninguém tem nenhuma dúvida. Eu não tenho. Eu nunca vi tanto artista. É só você ver os filmes do Walt Disney. Você vê o fundo dos Walt Disney, é tudo ilustrador americano. O japonês, que é o mais famoso de desenho animado, O Sonho de Chihiro, ele faz exatamente o que o Walt Disney fazia. Chama um bolo de gente para pintar as coisas. É feito à mão até hoje. Não existe. Se você olhar com atenção o movimento criado, com aqueles bonecos horrendos que os Estados Unidos consideram realidade, aqueles bonequinhos, aquela merda que eles fazem, aquilo lá não tem sentimento, não tem nada, não tem resposta humana. É como se fossem os mesmos bonecos com o ferrinho ali. Mas será que algum dia não vai chegar a ter? Então, algum dia deve chegar. Você falou do quântico. Vai chegar. O processador quântico, ele vai ser, já existe. Sei, eu sei. Muito mais veloz. Então, mas aí você tocou num ponto certo. Será mesmo que a evolução técnica é necessário alguma coisa ser mais veloz? Só para guerra. Porque ninguém é veloz. Quando o cara vai estudar um assunto de verdade, que velocidade que interessa? O cara fica 50 anos estudando. É uma velocidade relativa, né? Mas acho que a gente sempre quer mais, né, Ciro? Então, porque eu a acho que gente está dentro... A gente achava o máximo há 20 anos atrás para você ter uma internet por escada, né? Adolescência. Mas quando a gente podia imaginar que a gente fosse ter tudo hoje em dia na mão, né? Eu acho um pesadelo isso aí. Eu já joguei 2 vezes dentro da cesta do lixo. Porque eu acho que é uma coisa para procurar a pessoa que é contra o regime ocidental, né? Só serve para isso, na verdade. E eu nunca deixei eles me localizarem, nunca. Não, se o senhor no banco não fizer não sei o que, vai tomar no cu, banco. Pelo amor de Deus. Sabe por que eu deixo me localizar? Porque eu sou para eles. Eles vão se preocupar comigo? Sim, eu conheço eles podem se preocupar com a massa, mas você comigo... Desculpa, hein? Não. Todos os assassinatos que os Estados Unidos fez no Iraque foram no celular. Os guerrilheiros do Iraque jogaram fora o celular e falavam, voltou o bilhetinho. Mas é que tá, eu não sou guerrilheiro, por isso que eu digo que você eles não têm interesse. Olha, eu vou falar uma coisa que meu avô falou. O dia que você vê um militar inteirinho cibernético, que nem aquele retardado americano lá que vive lutando, aquele débil mental lá, que todo mundo é de metal, que ele entra na casa de todo mundo. O dia que você vê um cara entrar, qualquer danato, nós vamos ver isso, se prepara, nós vamos ver. Entrar numa casa, estuprar uma criança, sua filha, matar você, calma, você vai conhecer o país que você mora. Cuidado com isso. Não existe ninguém mais calmo que um muçulmano religioso. Não existe, é pior do que os nossos evangélicos. Eles não têm nada de guerreiro, eles estão lutando para não acontecer o que aconteceu com a Palestina. Os caras mataram criança com fósforo branco. Pelo amor de Deus, cara. O que justifica uma coisa... Você sabe o que é fósforo branco? É uma chuva radioativa. É muito pior que bomba atômica. Ele não forma uma chuva. Não dá, cara. Não dá, não tem essa daí. O negócio é muito complicado. Mas então, essa coisa da arte... Você falou que matou com fósforo branco. De onde vem esse dado? Porque eu não vi. Puta, então, vamos com... Não, de onde vem? Vem do pessoal da Palestina falando, do Hamas? A Palestina não tem nem representação... Olha, você está lidando com uma guerra que não tem território. Porque todo mundo fala que a primeira coisa que morre na guerra é a verdade. Isso. Então, por exemplo, quando teve a guerra do Iraque, a Dinamarca teve que dar um navio que eles transportam peixe, que eles são os maiores armadores da Europa,
para não mostrar um soldado americano morto. Um dos caras oficiais tirou uma foto de celular, saiu uma semana no YouTube. 300 mortos americanos. E agora na Ucrânia? Que está morrendo gente da OTAN, ninguém pode ver. Pensa nisso, cara. Quem é que pode ver essa gente? Não sai nada. A inteligência artificial é para isso. Ela reconhece você. Se você emite uma opinião, por isso que o canal não põe nada de política. Não põe mesmo. Porque eu não faço política. Eu sou humanista. Eu sou contra genocídio. A única posição que eu tenho é essa. Todo país que fizer genocídio, eu vou ser contra. Pode ser o Brasil e etc. Vamos falar de coisa boa. Será que não é uma coisa boa a gente se defender? Acho que está na hora. Vê o Arte da Guerra. É um almirante, é um almirante brasileiro. Claro. Eu tenho uma admiração por ele ter a coragem de falar o que ele fala, né? Ele fala claramente. Olha, você não viveu antes de 64, eu vivi, eu já tinha 12 anos. Em 64. Eu já tinha 12 anos. E o processo da Revolução Militar foi todo baseado na comunicação. Fizeram a ECA, televisão, para fazer a Globo. Para a Globo entrar no Brasil. Olha o resultado. Não sai nem a tiro, né? Cadê as concessões? Por que não tem um canal brasileiro? É ridículo, eles acabaram com o Canal 2. O Canal 2 tinha liberdade, cara. A cultura, você fala? Porra, eu vivi, eu fui ilustrador. Quem que eles mataram? O Herzog. Mataram o Herzog. Eu, quando era pequeno, assistia muito cultura. Adorava cultura. Maravilhoso. Aquilo não vai repetir. Você foi ilustrador na Jornal cultura? da Tarde. Eu trabalhei na cultura com isso aqui. No Jornal da Tarde do Estadão? É. Jornal da Tarde. Você conheceu o Negreiros? Super. Conheceu? Conheci. O Negreiros, o Negreiros, ele fez o meu receituário da clínica. Legal. Ele era muito bom. Cartunista. Ele ganhou, você vai lembrar dessa foto, ele ganhou um prêmio ESSO. É isso. Acho que foi no Sarney, acho que foi em 84, 86, o Sarney foi 86, né? Ele ganhou um prêmio ESSO que o Sarney tá brincando, tá sentado, brincando com um trenzinho, que ele fez a linha Ferrovia Norte e Sul, que ligava nada a lugar algum. Lembra que falava? E o Negreiros... Você está muito influenciado pela imprensa. E o Negreiros, ele fez... É uma coisa que tem em todos os países do mundo. É que o Brasil tem um tamanho difícil para fazer esse Norte-Sul. Cuidado com as informações da imprensa. Ele não fez esse cartão? Ele fez o cartão, ele ganhou o prêmio ESSO. Eu sei porque ele era meu cliente. Ele era meu cliente. Por que ele fez isso? Isso foi editado. Fez o quê? Por um jornalista. Fez o quê? Esse cartoon? Esse cartoon? É tudo editado. Isso eu posso dizer que eu vivi. Tem a assinatura dele. Mas e daí? Se você não assinar, eles mandam você embora. Ele era um cara extremamente... Eles falavam para mim, ele era um... Israel, vamos dar um exemplo legal de paz. Você acha que teve uma pessoa melhor que o Ben-Gurion no Israel? Teve. O cara fez o kibbutz, ele era socialista. Não teve um tiro enquanto ele estava lá. Ele falou com todos os árabes. O último foi Isaac Rabin, que tentou falar. Não fez a paz com o Egito? Você viu quantos anos ficou sem guerra entre o Egito e o Israel? Mais de 50. Então, a gente tinha uma pressão no jornal de fazer o que é editado pelo editor-chefe, ou o dono do jornal. Deve ser chamava assim a pauta. Deve ser assim até hoje é pior. Trabalhar no jornal. Então, hoje é pior aí. Mas naquela época, o alcance do jornal era maior do que hoje. Mas naquela época, ele ganhou o prêmio ESSO, né? Um prêmio reconhecido. Não acho que teve o dedo do editor, acho que foi o cartoon mesmo, o artista, porque ele era um artista. Ele era maravilhoso. E eu atendi. Eu atendi Tá vivo. Não. Mandaram ele embora. Não, morreu. Mandaram ele embora do jornal. Ele foi para a Rússia. Puta, na igreja é um assunto maravilhoso. Eu estou até ajudando um museu que vai ter no Rio de caricatura.
que eu tenho uns 500 originais, eu nem sei. Você vai ver lá. Uma vez eu vi os teus trabalhos, você mostrou, a gente estava na rua, todo pequeno lá, brincando. Não, mas eu estou falando do acervo. Mas você fez... O Negreiros eu acho que eu não tenho, mas eu não tenho ideia. Eu te mando, se você quer colocar no acervo, queria. o receituário da minha clínica, que é uma obra Pode de arte. mandar, Uma obra... mandar. O cara Ele vem fez, agora, eu atendi o que você cachorro usa dele, hoje? aquele amarelinho. Sei, ele fez. É uma arte. Ele era maravilhoso. Eu atendi o cachorro dele e salvei. Mas Um o cachorro problema- que estava dando trabalho. Salvei. Ele falou, meu Deus, eu não tenho como te agradecer. Não, Eu falei, Negreiros, eu estou fazendo uma clínica. Quer me dar um presente? Que ele veio. O que Ele você era quer? demais, era Faz humano, o receituário era da minha humano. clínica. Ele veio e fez 2. Falou, ó, escolhe. Falei, sacanagem, eu quero os 2, né? Fica com os 2. É uma obra de arte o receituário. Todo cliente. Hoje a gente quando informatizou tudo, perdemos. Mas eu tenho guardado os desenhos que ele fez. Tem um monte de receituário. Que é uma obra de arte. Para mandar para o museu. É maravilhoso, Ele foi meu é amigo maravilhoso. tantos anos. Sabe como ele foi para a Rússia tentar ser caricaturista na Rússia? Ele era uma figura. Aí disse que ele passou tanta fome. É uma coisa que ele me contou. Que ele se jogou no rio Volga no inverno. Nossa Senhora. Aí veio a polícia e tirou ele do rio. Ele morreu no passado, acho. Ah, que pena. Morreu Se eu no soubesse passado. que ele estava vivo. Morreu no passado. Bom, eu conheci todos os caras. Então que você eram- trabalhou no Jornal da Tarde. Eu conheci os caras que faziam história em quadrinhos de terror no Brasil. Nico Rosso, conheci todo mundo. Flávio Collin. Bom, o pai por do isso. terror no Brasil, você sabe quem é, né? Quem? O Zé do Caixão. Eu já conheci. O Zé do Porque a Caixão. maior coleção de Pessoalmente? história. Mais ou menos. Eu conheci ele pessoalmente também. Ele morava, tinha- morava na maravilhoso. rua Casimiro de Abreu. No Rio. Não, em São Paulo. São Paulo. Casimiro de Abreu, uma através da Rua Oriente no Brás. Eu nunca perdi um programa dele. Nunca. É? Nenhuma vez. Meu pai tinha loja na Rua Oriente, né? Ah, é? E chegava ali na esquina, Na tinha Rua um... Oriente. Mas você é libanês? Não sou libanês. O Oriente é libanês. Libanês, Não é mais, né? Não é. tinha muito judeu Tem também, judeu, claro, tinha muito amicíssimo. grego. É verdade. Eu E eram estudei, amicíssimos. eu estudei com Fótios Basílio Pascos, grego, Aristides, grego, Eleutério, grego. Que Os legal. 3 gregos na minha sala tinha, tudo ali do Brás. Que legal. E O o Brás Zé? é demais. E o Zé, então, meu pai tinha loja, do lado tinha o árabe, o Berel, que era um árabe, mas na outra tinha judeu, É depois isso que eu tinha te falo, grego. não. Ninguém se matava. Imagina, Não, mas é isso que imagina. eu te falo da inteligência artificial, que eu acho ruim. Ela importa uma linguagem militar. Ela importa toda essa coisa da guerra e põe num país que nem o Brasil, que não teve guerra há 200 anos. Então, eu pergunto para você, por que isso não está na imprensa? O Brasil evitou guerra 200 anos. Eu gostaria de saber. A última guerra que teve na Guerra do Paraguai foi a Inglaterra que fez. Não foi o Brasil só. A Inglaterra coordenou todos os exércitos para atacar o cara do Paraguai. Então eu pergunto para você, existe uma resiliência válida, que é a resiliência da não violência. É a única que eu acredito. Entendeu? Porque como é que o Gandhi trabalhava? O Thoreau, conhece o Henri Thoreau? Não. Bom, esse você Não. tinha que... O Henri Muito Thoreau grande. era um americano. Vou contar porque eu tenho uma relação entre os dois. O Henri Thoreau era um americano do faroeste que resolveu não pagar imposto nos Estados Unidos. Aí a tia dele era rica, ele foi preso pelo fisco americano, que o fisco americano não perdoa Não, ninguém. lá não Século perdoa. XIX. Aí ele falou assim, tá bom, se a minha tia vai me tirar daqui, porque eu tenho dinheiro, não sei o quê. A tia pagou, ele veio para casa, continuou sem pagar imposto. Falei, não paga imposto para um país que mata mexicano, que invade, os fazendeiros invadiram e roubaram a água dos Estados Unidos. Imagina uma pessoa... Os Estados Unidos roubou a água, o Grande Canyon era mexicano. Então toda a água do México foi roubada pelos Estados Unidos. Ficou um deserto o México. O México eu voltei de lá E agora. os fazendeiros Bem deserto. americanos eram independentes. Esse Jefferson, tudo fazendeiro, maravilhoso. Para os outros, não.
E o que aconteceu? O Henri Thoreau falou assim, eu não pago imposto para fazendeiro que é de exército genocida de índio. Ele tinha um túnel que ele coordenava, olha a Gaza, ele tinha um túnel nos Estados Unidos, saía no Canadá. Pegava todos os escravos negros, punha no túnel, eles... Olha, é um gênio. Canadá. Aí prenderam ele de novo e falaram, tá bom, agora eu não saio, vou fazer um livro, chama Resistência Civil. Esse que o Brasil fez agora. Os hippies fizeram, não é? O Gandhi fez, não é resistência, é outra palavra. É o nome do livro dele. Bom, não faz mal. Desobediência civil. Esse cara começou a fazer palestra nos Estados Unidos, todo mundo mandava carta. E os Estados Unidos tem um lado muito espetacular. Ele não é o que é o Pentágono. O problema dos Estados Unidos é que ele perdeu o controle sobre o Pentágono. E ele não tem a menor ideia. Como a imprensa é muito ruim, ele não tem ideia do que os Estados Unidos faz pelo mundo. Agora, eu sou filho de libanês, minha família veio da guerra. E olha, eu sou cristão, hein? Minha família veio da guerra, eu sei o que eles fazem. E, no caso da minha família, meu avô era a França e a Inglaterra. Quer dizer, uma coisa velha. O primeiro bombardeio de Beirute pelos americanos foi em 1911. Pensa nisso. Antigo. E os judeus tomaram bomba. Os judeus tomaram bomba no Iraque. Porque o Iraque nunca incomodou o judeu. Nunca teve uma perseguição. A Síria nunca incomodou. E a Itália. São os três países que nunca incomodou. E tem até hoje judeu iraquiano. E é um outro judeu. Goa, na Índia. Tem judeu que o judeu é muito disperso. E ele acabou fazendo aí na Etiópia, tem judeu. Onde era o Idi Amin, como é que chamava? Uganda, tem judeu. Então, ele foi fazendo uma coisa legal. E o Henri Thoreau, ele achava que o problema são cercas. Tem um livro dele que chama Caminhando pelos Estados Unidos. É uma coisa espetacular. Está 3.000 anos na frente. Então, ele falava assim, você tem que andar. Agora, eu não gosto desse negócio de propriedade. Por que tem que ter uma propriedade numa fazenda de 30 mil alqueires? Vai ter uma cerca. E o americano é organizado, né? Então ele andava, ia preso, ele pegava aqueles comboios americanos, quando ele via flor de macieira, ele puxava o cordãozinho, parava tudo, o que foi? Então, minuto, vou lá ver, pode seguir. Descia, via uma árvore. Falava com os índios, foi a primeira pessoa que defendeu índios nos Estados Unidos. Defendeu escravos. Bom, chegou na época do McCarthy. Você sabe a história do McCarthy? Não. Você gosta muito da coisa da evolução da humanidade, né? Gosto. Você estuda bastante. Eu gosto. Você traz isso para a tua arte? E olha, é o verbo voco visual. Olha, outra pergunta é verbo voco visual. Será que eu consigo trazer a minha experiência visual? Aí a minha arte vira um cartaz. Será que vale a pena? Sei. Eu acho que você transmite na imagem muita revolta. A pessoa percebe. Percebe. Vocês vão ver lá, tem algumas coisas que é mais direto. O artista tem também demanda sobre uma encomenda. Por exemplo, eu posso te encomendar. Igualzinho o jornal. É? Eu aprendi no jornal. Eu posso assim, te encomendar, por exemplo, uma arte e falar, dá para você fazer eu uma... não faço. Você não faz? Deus me livre, já fiz muito. Mas já fez. Nunca fiz, eu sou um degradado. Nem os Por exemplo, a galeria me odeia. Se o Sidney falar para você, eu vou fazer Mas peraí, você não pode responder a pergunta minha. Não, eu estou te fazendo outra pergunta. Então, não, eu vou responder essa pergunta que é Tá. muito importante. Não é verbo voco visual? Tá. No jornal era assim, falava assim para mim. Olha, Rubens, você não pode fazer o além de bonito. Eu falei, por quê? Não tem além baixinho, não tem nada de bonito. Tá. Faz ele bem feio, olha a edição. Isso é verdade. Aí eu falava assim para eles assim, por que eu tenho que fazer o além de feio? Se o Pinochet é horroroso, parece um monstro, matou um estádio de futebol de gente. Não, o Pinochet é diferente. O que é diferente? Foi tomado pelos Estados Unidos. Mataram o presidente, invadiram com o avião, bombardearam o palácio sem declarar guerra. Depois aconteceu 2001, ele acalmou um pouco, hein? Os Estados Unidos... 2001. Que ano que você ficou no jornal?
de 68 a 77. Então, Saí porque pra casar. o jornal, Sidney, ele a mídia vivia sob uma repressão, uma censura É forte, igualzinho uma censura É igualzinho o cara do YouTube. E o que fazia a mídia fazia em retrato, fazia em foto. Exatamente, Então, tirava, imagem, por exemplo, imagem. eles queriam ridicularizar o Jânio. Então, ficou uma foto do Jânio, que ele está com a cabeça para um lado, o pé para o outro. Você sabe Lembra por que dessa ele- foto? Lembro. Essa Você sabe por que foto. que o Jânio E ela é foi- enigmática, porque diz tudo. Por exemplo, é uma foto. Ninguém pode reclamar, ninguém pode censurar. E é uma foto para assim, tipo, a cabeça para um lado, um pé para o outro, o braço. Então fala, esse é o destino do nosso país. Uma coisa assim, eu né? Acho que não, acho que Eu acho que a ideia. Sabe por que o Jânio foi mandado embora? Pega as Guianas. As Guianas têm bomba atômica danada. É França, Holanda e Inglaterra. Tem bomba atômica em cima da Amazônia. Para que é isso? Por que eles não deu? Local tem. É, claro que tem. Boa, pelo amor de Deus. Então eu acho complicado. nossa. E ele, quando o Jânio soube, eu lembro disso aí. Eu tinha uns 14 anos. Eu leio muito, né? Ele soube que tinha a NATO lá, né? A NATO já existia na Segunda Guerra, né? E ele falou, vamos invadir, vamos acabar com essa bomba. Ele não falou porque não saiu nada no jornal. E ele foi mandado embora por causa disso. Tenho certeza. Então, assim como tem um avião com São bomba as forças atômica. ocultas? As famosas forças Ele ocultas. tentou falar de uma linguagem que o povo entendia, mas nunca. Porque o populista nunca é de direita ou esquerda. Ele não era um cara de esquerda, ele era um cara de direita. Meu avô adorava ele, apoiava ele com dinheiro, tudo. E ele não era uma pessoa, mas ele tinha uma coisa legal. Que eu acho que tem no Fernando Henrique. Todas essas pessoas que não têm polarização são as pessoas mais inteligentes. O Juscelino, Fernando Henrique, o Jânio. O Adhemar já não era assim. O Adhemar era interventor do Getúlio Vargas, era complicado, né? Então, deixa eu só acabar a história do Thoreau, que é maravilhosa. Quando chegou o McCarthy era ligado ao Edgar Hoover, do FBI. O que ele fez? Ele começou a falar que os cineastas americanos... Tem filmes sobre isso. O cineasta americano... Estou falando da censura americana, que data tem. Tá. Aí, quem que era o dedo duro do McCarthy? Você sabe? Não. Nos Estados Unidos, em Hollywood, o Reagan. Olha que presidente maravilhoso. Dedo duro do McCarthy. E quem era o advogado do McCarthy? Esse sim era inteligente. O Nixon. Era um cara extremamente inteligente, mas era advogado. Mas advogado não tem jeito. Mas o Reagan é demais. Né? E quem que começou essa guerra militar? A Margaret Thatcher e o Reagan. Isso, o mundo não tinha. Eles começaram. E sabe o que a Margaret Thatcher fala que mais me choca? Ela falava que ela regia uma mercearia pequena. Uma pessoa que rege uma mercearia pequena em Londres rege a Inglaterra. Você já viu o tamanho do território inglês? É que eles deram um nome para colonialismo que chama Comunidade da Riqueza, né? O nome do Bom, e aí o Thoreau fez isso, o MacArthur foi e censurou tudo. Tem um filme do Charlie Chaplin, você devia de ver, que é sobre o MacArthur. Ele não tocou no nome dele, é um menino que dedo durava que nem o Stalin. É igualzinho o Stalin. O Stalin dos Estados Unidos é o MacArthur. O menino dedo durava a família. Aí começa o filme, ele é um rei da Europa Central, da Primeira Guerra, aqueles lugares. Chega o Charlie Chaplin e conhece o menino. O menino fala, não, mas eu dedurei meus pais. Ele fica, como assim? O filho é um rei em Nova York. Foi censurado até o ano passado. E ainda não tem. Quando tinha locadora, tenta ver no YouTube, o rei em Nova York, o Charlie Chaplin. E ele expulsou o Charlie Chaplin. O MacArthur expulsou e o Charlie Chaplin foi para a Suíça. Não saiu uma palavra no jornal, ele se exilou na polícia. Que exilou nada, o Charlie Chaplin adorava os Estados Unidos. Foi mandado pelo MacArthur. Então essas coisas de inteligência artificial, elas não criam uma coisa que você pode confiar.
São versões. Isso que você falou para mim, que informação no fósforo branco, porque não tem informação, tem filme do fósforo branco caindo no YouTube. Não existe isso aí. Ninguém fala uma coisa dessa com foto das crianças trucidadas lá do Ramos. Eu nem vejo, eu não quero saber disso. Não quero saber disso aí. Eu quero saber que as pessoas se respeitem. Eu sou a favor da diplomacia. Primeira coisa que o Bush fez foi acabar com a diplomacia americana. Acabou. São os melhores do mundo. Ele acabou em 5 minutos. Por isso que tem tanta guerra. Os americanos falam, Bush, você vai invadir agora a Síria. O Líbano é cristão, não sei o que. Vamos invadir todo mundo. Petróleo. Então a gente tem que lutar por um mundo que não tenha censura. Como o YouTube, que é uma firma americana, censura a gente? O que é isso? O Estadão censura a gente, porque é o Banco do Chicago que pagava o Estadão, né? Quando foi a falência, foi o Getúlio Vargas. Primeira vez que o Estadão foi à falência, Getúlio Vargas que bancou. E eles metiam o pau no Getúlio Vargas. Agora, quem era legal no Estado era o avô, pai do Rui Mesquita. Você conheceu aquele pessoal esse criou Euclides da Cunha no jornal. Os Sertões, que é o maior livro brasileiro, né? Foi feito no jornal. Foi feito no jornal. O velho sabia que ele era socialista. Falou, ele é socialista, mas é um puta escritor. Você bancou ele na viagem. Você conheceu o pessoal do Pasquim? Conviveu com eles? Todo mundo. É? O Zélio é meu super amigo. É. Eram todos carioca. Olha, todos do Rio? É, tudo do Rio. Tudo do Rio? Tudo Jaguar. Em fio, Você Jaguar? tinha que entrevistar o Zélio. O Zélio é um museu vivo. Porque ele não é só Você tem o contato dele? Claro, eu levo vocês lá na casa dele. Porque ele tem cadeira de roda, talvez tenha que gravar. Mas ele vem. Quem que era o pessoal do Pasquim? Jaguar? O Enfio? Enfio, o Ziraldo. O Ziraldo. Que é irmão do Zélio. Irmão do Enfio. O Enfio tinha um irmão. É o que fez a Fome Zero. Que até hoje salva a criança do Brasil. Mesmo com o Bolsonaro. Esse que é hemofílico, né? Os três. Betinho. Ele era Frei. igualzinho Era a eu. Frei Betinho, não? Não era não? Frei. Não, É igualzinho a eu. Aquela puta briga de Revolução de 64, todo mundo. Sua imagem não fala da tragédia. Eu falei, eu não sou cineasta. A minha imagem é retrato expressionista. Isso eram os diretores do jornal que me enchiam o saco. Você é de direita, seu pai é coronel. Que direita? Meu pai é coronel. Você acha que eu apoio meu pai? Você está louco. Eu nasci naquela casa, vou mandar meu pai para aquele lugar. E meu pai trabalhou com o Figueiredo ainda. Tem essa. Ele era chefe do hospital militar quando o Figueiredo era diretor. E são pessoas igual a nós, eles também sofrem. Olha o almirante, cara. Você acha que aquele almirante é de esquerda? Ele não é de esquerda, mas ele tem uma opinião discordante, é importante. Agora, não pode polarizar. A desgraça do Brasil foi a polarização que foi feita antes do Ocidente todo. Não, isso que eu estou falando. Eu acho que a desgraça, a coisa do Bolsonaro não é só isso, porque o Bolsonaro acabou não fazendo porra nenhuma. Gritou, não fez nada. Ele, por exemplo, queria que a gente invadisse a Venezuela. Você sabe que a Venezuela tem Tupolev russo. Meia hora acabava o Brasil. Não dá pra mexer com eles, não. Os bombardeios russos só para as capitais, né? Você não sabe que é um desastre. Na Geórgia, eu tenho um amigo georgiano, que eles fizeram na Geórgia, Chechênia, Deus, não dá. Império tem que acabar. Império tem que dividir tudo, ficar lá brigando entre si. Então, mas fala de uma coisa boa, fala desse convívio com o pessoal do Pasquim que você teve. Olha, o Ziraldo eu colecionava quando eu tinha 13 anos. Faleceu mês passado. Mês passado? É. Ah, é? O Ziraldo foi uma coisa curiosa, eu ficava enlouquecido. Só situando o pessoal, a gente está em 2024, em agosto, tá? Não, porque isso daqui... O Menino Maluquinho é do Ziraldo, né? É do Ziraldo. É o livro que mais vendeu. Mas ele tem 80 livros. E você teve convívio com essa turminha toda? O Zélio foi... Eu passei numa galeria, tinha 16 anos, vi a aquarela dele. Sei. Falei, nossa, foi uma iluminação para mim. É, depois eu estudei bacana. o Clé, eu falo para ele, ele chora.
Fala, nossa, Rubens, o Zélio é uma figura. Ele fez um livro que os maias e os astecas invadem a Europa. É uma coisa espetacular esse livro. Eu acho que eles estão tentando reeditar. Sim. E o Ziraldo, eu acho, é o Pererê para mim. Assim, ele tem uma obra maravilhosa. Verdade, Eu fui verdade. na exposição, mas o Pererê, para mim, eu tinha 12 anos quando saiu. Aí ele tinha, meu pai era médico, tinha um jornal chamado Pulso, né? Tinha uma revista e um jornal que eu amei na minha vida. Outra é aquela que o Paulo França era redator. Senhor. Não conheci. Não conheci também. Que revista. Era Brasil. Não era o Paulo França. Uma revista chamando assim. Senhor. Lembro. Quem era o diagramador? O Carlos Esclia. Você imaginou um lugar que teve... Quem era o diagramador era o maior pintor brasileiro. É uma loucura. Olha, o Brasil dos anos 60 tinha que ter uma cadeira na universidade brasileira, todas ensinando o que foi os anos 60. Quem foi o Jango? De O criatividade. Jango, ele pediu renúncia porque os americanos perceberam que o general que dependia ele ficou doente, que era o que segurava tudo. Aí aproveitaram e deram o golpe de 64. O Jango fugiu, mas mesmo assim mataram ele lá no... Sim. Não teve No jeito. Chile? Foi no Chile? Não, Paraguai, Uruguai, sei lá. Uruguai. Eles eram tudo cara de gado. O Jango, eles tudo cara de gado. Mas até a morte do Juscelino foi meio, Também foi suspeita, né? Meio meio esquisita, né? meio O carro estranho. explodiu. E do Castelo Branco, que bateu um avião de caça. Castelo São os Branco foi maiores avião. pilotos do mundo. Foi avião, né? Pum, bateu o avião. Foi avião. Pelo amor de Deus. Esse assunto é um horror. Mas o que é bonito nos anos 60 é assim, o Juca Chaves, você falar em liberdade de imprensa, eu nunca vi igual. Ele fez uma música que chamava O Presidente Bossa Nova, era o Juscelino, né? E começava assim, Brasil já vai à guerra, vai comprar porta-avião. O que eles fazem até hoje. Eu sei. E até hoje estão querendo comprar um porta-avião. Ela não mudou a pica. Mas até no cinema, né? O Brasil ia muito bem no cinema, né? Nessa 60, final de 50 ali. Escritores, Guimarães Rosa, o Érico Veríssimo. Pelo amor de Deus, cara. Acabaram com essa a gente ia bem. Rasparam com lixinha. E mesmo esses grandes atores, né? Maria de la Costa, tudo. Nossa, tudo dessa fase aí, eu né? conheci o escritor que me impressionou muito, é aquela Lígia Fagundes Telles. Opa! Sim. Eu fui muito amigo do Alfredo Mesquita, Sei. que foi o criador da Escola Dramática da USP, que era uma coisa impressionante também, uma inteligência. E tudo isso, os anos 60, que me marcou muito foi isso. E o jornal Pulso era um jornal médico. E a minha mãe era uma figura. Os dois falavam 5 línguas. Minha mãe era a área de neolatinas, que eles chamavam, italiano, espanhol. Minha mãe era super, e pintora. Minha mãe era pintora boa. E ela pegou o Pulso e falou, olha esse. Ela gostava do Mário Palmério, que é outro cara incrível, que são os regionalistas que viajavam de barco pela Amazônia. Você não tem ideia, essa literatura. E a minha mãe começou a ler e falou, olha, você está entendendo alguma coisa, Rubens? Eu falei, não, isso aqui é uma coisa regionalista, você está falando o nome dos bichos em Engatu. Isso é uma coisa, dá para a gente fazer um podcast só sobre a nomenclatura do Guimarães Rosa, né? Que ele falava sânscrito, chinês, árabe, só. E o resto, todas as línguas europeias ele falava. Falava e escrevia. E começou a ler e falava para as amigas dela, mas tem um escritor no jornal do meu marido, médico, não sei o quê. Falava para as amigas dela, elas falavam, que escritor? Era o Guimarães Rosa. Ele publicava contos, que nem Euclides da Cunha no Jornal do Estado, entendeu? Então, o que eu acho que o Brasil tem de resiliência é uma profunda diversidade étnica. Você conhece bem o Brasil? Amazonas? Vocês vão ver Pantanal? lá. Conhece bastante? Viajou bastante? Nossa, tem lá os pontinhos, eu mostro o mapa. O que eu acho bonito, tirando a guerra, tirando os militares, que isso eu não acho nem um pouco legal, é a resiliência
da diversidade étnica. Então as pessoas falam, você precisa ir para Paris comer. Não preciso. Eu vou para, sabe para onde eu vou comer? Brasil, você tem Eu de vou tudo. para Belém do Pará. Cheguei lá, primeiro dia, eu e minha mulher trabalhou lá um tempão, né? E o garçom falou, mas a senhora vai comer isso de manhã? Pão com manteiga. Trouxe uns 40 pratos. 40. Pato no tucupi. Não, comeu 40 pratos. Não, Ah. mas tem tudo. Pato tucupi, para mim, é uma comida chinesa. É igualzinho o chinês. É, um caldo, né? Tem, igualzinho o chinês. Eles gostam da pele, é a mesma coisa. Eles trouxeram um café da manhã, só de mandioca tinha 10 doces. 10! Eu não conhecia nada. E os nomes das farofas? E o nome da água na Amazônia? Esse é um podcast incrível. Você não entende nada. Bom, é um mundo universal da água, né? Tem 1000 rios do tamanho maior que o Tietê. 1000 rios tem na Amazônia. Ah, sim, tudo Gente, bem. você não sabe, é uma capilaridade cultural. Aquilo sai de toda o noroeste da América do Sul e entra no Rio Guamá e cai no Verupeu. Você chega lá, você não entende nada que as pessoas falam. Na época que eu estive lá, o cara pega pra mulher, põe a panela no fogo aí que eu vou buscar um peixe. Você vai buscar isso onde? mesmo. Vou buscar na... Aonde não, você foi? Vai pegar no Rio Tapajós, vai lá Aonde? perto. No Tapajós? Eu tive Bom, os rios são ali no divisa com Suriname. Eu fiquei em Oriximiná, Santarém, lindo. Belém, Óbidos. Você conheceu o Óbidos. Alter do Céu? Alter do Chão? Eu conheci um, faz 40 anos. O Alter do Chão eles descobriram... Alter, esse nome Você passou lá. Alter do Chão eles descobriram, o Hindu descobriu um rio subterrâneo que tem mais água que o Amazonas embaixo do Amazonas. Você imagina, que se você usar água direitinho, sustenta o mundo 800 anos. Só 800 anos é pouquinho. E os Estados Unidos falam que vai ficar um lugar inabitável. Acabou de declarar. Eu tenho que rir. Eu não vou brigar. Mas eu dou muita risada das Falaram que opiniões. vai ficar inabitável por causa do aquecimento, né? Será que está aquecendo? Nem isso eles sabem. Isso negam completamente. Que tá mais calor, tá. Eu me lembro quando eu era moleque, Nossa, eu não saía de casa sem uma blusinha. Podia estar verão, aonde você estava? eu tava no Paris. Então, você tem que entender que havia um cinturão de Mata Atlântica. Então, Então, por isso que é. mudou. Não, Por isso que- São Não, acho que Paulo- você- Você, quando era moleque, você saía sem blusa de casa? Não, São Paulo, por exemplo, Desculpa, olha. outono, era garoa o dia inteiro. Outono era garoa o dia Inteiro, inteiro. inteiro. Outono inteiro. Ó, Vocês estão para, entrando para, num nós estamos no inverno. É? Nós estamos no inverno. Não, eu tô Olha, com calor. vocês estão entrando num raciocínio muito errado. Hum. O Brasil é o único país que tem uma floresta original em cada capital. Eu duvido que exista. Outra coisa, qual é a maior quantidade de floresta em pé, genuína? Não as florestas americanas que são para cortar pinhão. Aquilo não é floresta. Eles juntaram a nomenclatura. Aquilo é ridículo. Eles destruíram 96%. Não, natural. Natural é Brasil, né? Então, você sabe quantos tipos de árvore tem no território Nossa, nacional? menor ideia. 2 entre as 3 que tem no mundo. Cada 3 árvores do mundo, 2 estão no território brasileiro. E não é na Amazônia, não. Que essa conversa da Amazônia é uma bobagem. Que a Mata Atlântica é muito mais biodiversa, o Cerrado é mais... É um absurdo de diverso por causa dos solos. E como a Amazônia é regada por esses milhões de coisas, por isso que o cara queria fazer o lago, para virar um deserto, como é os Mas você Estados não acha, Unidos. por exemplo, que uma parte de mudança climática, principalmente aqui de São Eu Paulo, não da acredito região, em mudança tem a ver, climática. não, digo assim, de estar mais calor, mudar a chuva, tudo isso, não tem a ver também com Itaipu? Não. Não, nada. Não, Você acha Itaipu que é um nada? alvo americano, né? Sempre eles quiseram bombardear. Né? É. Quando teve 11 de mas eu digo setembro, porque, assim, você junta nos um monte papéis de do água, Pentágono, vou responder, estou respondendo. Quando teve 11 de setembro, nos papéis do Pentágono, o Dick Cheney sugeriu bombardear Itaipu. O Brasil nunca entrou em guerra com os Estados Unidos. A sugestão do Dick Cheney foi bombardear Itaipu. Pô, mas se bombardeia Itaipu, inunda a Argentina. Nada. Tem Pô. outro embaixo. Eu conheço. Quem fez isso foi o Golbery. Sei muito bem o que é Itaipu. Tem outra. A Argentina fez outra. Se tiver invasão, tem uma barragem.
E tem qualidade para segurar Para segurar? É. Porque aquilo lá é muita água, aquilo lá é um It- mar. Bom, mas Virou um mar. mas a Queda do Iguaçu vai para onde? Para a Argentina, vai para uma floresta argentina. Aliás, vai para o Brasil, para a Argentina. O que eu acho que eu não acredito é assim. Eu acho que a mudança climática é que nem você falar, o seu corpo você vai envelhecer, aí o seu corpo vai mudar. Assim é fácil falar de mudança climática. A Terra é um corpo, como se fosse um Ela é corpo viva, de ser ela é vivo. viva. Agora, achar que ela não vai mudar, só os nazistas que achavam isso, que se desse uma alimentação, todo mundo fica igual, bonitinho e loiro, né? Eu acho que esse é o fundo dessa teoria, é muito isso. Eu acho que é claro que a Terra vai mudar, mas não é por causa do homem. O homem é uma casquinha na Terra. Se der uma tempestade grande, acabou. Então, eles estão, de novo, a estatística. Eles investem na estatística. Ah, pode ser... Pega as frases que saem da YouTube. Sempre começa assim. É provável. É possível. Pode ser. Talvez. Cuidado. Não sei o quê. Deixa a Amazônia entrar que nós queremos roubar em paz. Vamos rapinar isso aí até o inferno. Vê o que o Farinazo fala. E olha, vou dizer uma coisa para você que eu não gosto de dizer. O Brasil é bem preparado para uma invasão. Tá? O Exército de Floresta do Brasil, coitado dos Estados Aqui Unidos. não tem se como se invadir, meter. porque a gente faria uma guerrilha. Né, Não, assim, tem porque eles bombardeiam as infraestruturas. Então, né? não, mas assim, é que nem tentaram invadir lá o Vietnã, não tem como, porque... você tem Não que se acharam esconder. nem a marinha do Vietnã. Eu lembro até hoje... Imagina um do lugar que está escondido a marinha. Você vai lá no meio de uma floresta, é uma marinha. Eles guardaram essa marinha. Agora, o Brasil é mais complicado por uma questão que você não entendeu até agora. Chama diversidade étnica. É muito diferente se você chegar aqui no Rio de Janeiro, que é um país completamente... eu chamo de país mesmo. O Rio de Janeiro é um país. Né? Por exemplo, a biodiversidade étnica na África tem 27 macacos. O Rio de Janeiro sozinho tem 4. Presta atenção nas medidas. Né? E o Brasil, quando eu comecei a estudar, tinha 30. Hoje tem 76 macacos. Quer dizer, tem macaco que é descobrido no Nordeste, um que estava em Paranapiacaba, é o Brasil. E eu acho que o grande problema que os Estados Unidos vai ter é uma coisa que ele nunca enfrentou. Como ele só ataca um país, né? Imagina uma NATO da Rússia e da Ásia, é o que está acontecendo agora. Eles pegaram, quais são as armas da NATO? Tá, fizeram tudo igual. O Irã pegou lá os drones, os russos pegaram os drones, pô, faz aí, maior fabricante de drones. Então eles estão fazendo um exército, formando uma guerra. E é igual. Você viu que Israel falou que invadiu o Líbano. Nem o Líbano ela invadiu. Né? Que bombardear e matar um general, isso é a coisa mais fácil. Você faz em qualquer lugar do mundo. Então equilibrou isso aí. Agora o Brasil não é a Ásia. O Brasil é muito mais complicado e é um país. Você já reparou que nós sempre, quando vamos comparar, falamos, não, mas na África tem não sei o que. A África são 47 países brigando entre si. O Brasil é um milagre de língua. É o único país desse tamanho que tem uma língua só, oficial. Teve 2.000. Os portugueses eram inteligentes. Fizeram em Ingatu. O padre Anchieta falou, olha, pega os lugares aí, o lugar tem que ser no que o índio entenda. Tupi. Passou da Bahia, Tupinambá. E põe a síntese portuguesa, porque você fala a frase, o cara entende. É assim que você entende. Olha o verbo vocal visual de novo. O que você entende na linguagem, você não percebe, é a entonação. Se eu pegar um alemão, para ele lê assim. Você não entende nada que ele fala. Entendeu? É a entonação que ele fala. São outros vocábulos. A letra é igual porque ela já é internacional. É uma das primeiras invenções internacionais, no foco do Mediterrâneo Antigo. Então, essa diversidade forma uma maneira de defender o país muito diferente, mas sob o controle do presidente brasileiro. Você vê porque quantos anos que o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul querem separar? A última vez
Tem um cara lá que é o líder, não sei o quê, pegou a bandeira, república, não sei o quê. Agora de novo, né? De novo, agora de novo. Quando? Agora Agora, na por causa da enchente. eles estão querendo de novo. Não, sempre eles querem. Eles aproveitam todos os cataclismos. Olha como é bom para os Estados Unidos. É. Cataclismo é ótimo. Mas, Agora, mas peraí, isso, sabe o que aconteceu a última vez em Porto Alegre? Eu acompanhei, eu estava no jornal. O cara pegou a bandeira, fez, vamos marcar o início do país. A Polícia Federal foi lá, cercou todas as ruas, esperou vir, não veio ninguém. É tudo conversa. Eles falam que vão fazer isso, vão separar isso. Como que pode um país querer separar se o Brasil mandou 1 milhão de comida para eles? Eles vão pedir para quem quando acontecer de novo? Ainda mais com o erro de um bolsonarista. O cara arrancou a mata ciliar. Como que pode arrancar a mata ciliar do Rio Grande? Até São Paulo tem mata ciliar. Tem o projeto Pomar. Para isso, entendeu? Você não pode tirar a mata em volta do rio. Por isso que a Amazônia é rica. É só floresta. As cidades tem lá uma cidade. Mas eu acho que isso é uma coisa importante. Eu acho que a maior riqueza do Brasil, inclusive na guerra cultural, é a diversidade étnica. Que os próprios índios não são um índio. Eles são milhares de países antigos que entraram pela África. Essa história do Estreito de Ibéria já caiu. Não é verdade. Se entrou um pouquinho, mas quem formou o Brasil primeiro é a África. Vocês têm que fazer um podcast desse com a Niede Guidon, na Serra da Capela. Eu ligo para ela. Opa, queremos. Ligo. Queremos. Eu ligo e falo, pelo amor de Deus, atende aí os meninos que... A Niede Guidon, cara, ela revolucionou Bacana. o caminho do homem no mundo, hein? É que o brasileiro, para dar uma mulher, e ainda brasileira, os brasileiros não dão valor. Eles têm complexo de cachorro vira-lata. O Nelson Rodrigues acertou na Complexo de vida. vira-lata, né? É bem É, isso. Eu não tenho, viu? bem Eu não isso. nasci com esse problema. O Aldemir não tinha também, está cheio de gente que não tem. Uhum. E é nessa área que ele está falando. Como é que você tem a resistência da imagem? A resistência da imagem é muito difícil. Por exemplo, da inteligência artificial acertar. Ela é grosseira. Por que ela vai aceitar? Se eu falo dos palestinos, né? Eu não gosto do Hamas. E o Hamas é sustentado por quem? Por Israel. Então fica mais trágico. Que é eles próprios matando gente deles. Que a guerra é uma coisa horrorosa, né? Para arranjar um intuito de fazer outra coisa. Então nós temos que deixar tudo isso a limpo. Parar com isso. Chega. Se quer resolver, põe os diplomatas conversando. Então, a Tem que- guerra, eu no meu simples modo de ver, né? Eu acho que a guerra de eu mato você, você me mata, você mata... Não acaba nunca. Isso não tem fim. Não Isso tem, sempre teve, isso nunca vai ter fim. Porque sempre vai ter, primeiro, uma equivalência de forças. E segundo, que sempre tem. um tem uma coisa nova, o outro tem mais nova ainda. Sempre adianta nada. isso não tem fim. É bom para destruição. E todos têm uma finalidade, é a colonização, né? E a colonização que dá certo é a colonização cultural. É isso, é eu entrar na tua Mas cultura... O Brasil é um exemplo que essa sua teoria tem um furo. Não. É a língua completa. Então, O Brasil é o único mas não país que adianta. tem língua oficial completa. Mas a gente... Inclusive, Mas a gente. Mas o Brasil- Os olha, Estados Unidos. os Estados Unidos está à beira de uma guerra civil. Vê lá Tá. o Farinas. Por quê? Você acha mesmo que resolveu a guerra civil deles? Não. Os caras continuam matando negro no sul, continuam... Né, Não, mas agora o inimigo é outro. O alvo é outro. Qual que é O o alvo alvo? é outro. Matar o Trump. Não. É sempre não. a mesma coisa. Eu acho que o alvo é Não, outro. a polarização. A polarização é Dividiu, a diferente. polarização Mas dividiu polarização os Estados Não Unidos. tem. Olha, Tanto que você tem por favor, o mesmo negro dos polarização. dois lados. É. Né? Olha, polarização. Aqui no Brasil também. Também. Então vamos analisar essa palavra polarização. Quem é que criou essa polarização? Foi a supremacia branca ou os negros? Quem criou? Eu não entendo essa polarização. Todo mundo, tudo é polarização, mas quem criou? Não, Quem que espontâneo. colocou nos computadores? Não, mas eu não diria nem Quem que é um, ficou- nem que é quem um, nem que é colocou o outro. Bolsonaro São aqui? grupos.
São grupos. Esses grupos São estão esses aonde? grupos que Olha, nesse grupo, tá, o grupo então vamos X, falar de dinheiro, nesse então. Já grupo que você X falou tem de branco grupo, e tem negro, isso, e tem esse oriental. grupo, E tem esse tudo. grupo que você está falando, e esse grupo está onde? O dinheiro vai para qual banco? Para que país? Pela eletrônica. Vai para o Brasil? Então não foi ele que falou. Se o cara falou, olha, a sua maioria branca, a supremacia branca, resolveu que nós vamos invadir a Guiana, eu não apoio. Mas Eu acho que não está essa nesse polarização, nesse branco ou negro. Não está nesse Mas nível. não é só branco e negro, é pobre, o outro é judeu, o outro é árabe, o outro não sei. A polarização serve para tudo. A polarização é pelo serve poder. pra tudo. É pelo poder. Mas o só poder isso. é a pior coisa que Então, pode existir. mas é pelo poder. Tanto faz se o poder Sim. vem do branco, do negro, de onde tanto vem, não faz. importa. Tanto faz. Não. Eu estou falando que por que é o você poder acha- pelo poder. É isso que eu quero E por dizer. que eles fizeram a Europa inteirinha entrar a favor contra a Rússia? Os caras estavam fazendo um gasoduto, a Inglaterra foi lá, bombardeou o gasoduto e fez os Estados Unidos comprar o gás. É 6 vezes mais caro. Você acha que não tem uma meta? Não interessa? Eu quem acho, que faz eu a acho, inteligência eu artificial? acho, eu acho que se a Europa foi defender a Ucrânia, é porque Defender a não, Ucrânia? espera um pouquinho. O que eles foram defender? A Europa, Foi atacar a Rússia, não foi defender ninguém. mas para mim é a mesma coisa. Defender a Ucrânia e atacar a Rússia, estamos falando a mesma coisa. Gente, o Zelensky é nazista. Tem um nazista da Não, Segunda o que eu Guerra quero dizer lá. para você é o Pelo amor de seguinte. Deus, judeu nazista, já viu uma coisa dessa? É difícil falar que ele é nazista sendo judeu. O que eu quero dizer, Rubens, é o Dá seguinte. uma olhada. O Dá uma cara, olhada o cara na história. pega e pensa o seguinte: eu sou você amanhã. Sabe? Você está mexendo com esse aqui hoje. Mas essa é a teoria. A hora, sou eu. o próximo É assim sou que eu. eles falavam no Brasil, não vamos pôr comunista que eles comem criança. Não tem nada a ver isso que eu estou falando. É a Não tem mesma nada a ver. coisa. Não. A Você, por Rússia, exemplo, Você acha que invadir a Ucrânia hoje, como está a Tchecoslováquia? O próximo sou eu. É. Como você. Opa! e as pessoas Como você acha que está russas, Bulgária? Pera, onde começou a Rússia? A Rússia começou na Em Ucrânia. Kiev. Em Kiev. O Império Bizantino, Sim. a Rússia começou com aquele vão terrível, que era toda aquela região que ninguém chegava. Ou tinha, mas era difícil. Os vikings invadiram. Então, Invadiram. ótimo. Os árabes invadiram Constantinopla, certo? Certo. É muito parecido com essa guerra. Deu uma mudança de eixo. Farinado. Aprendi com ele. E aí você tem... Eles pegaram os ícones, que era a coisa mais sagrada do Bizâncio, e levaram para Kiev, certo? Aí criou uma... Sabe quem era o principal ucraniano da Rússia? O Khrushchev. Khrushchev era da Ucrânia. Ele que negociou a Ucrânia. Tudo bem. Aí veio os Estados Unidos, comprou o Yeltsin e aquele Gorbachev, que era um retardado. Para mim, aquele homem era um retardado. Confiar nos Estados Unidos realmente não dá. Fez aquela palhaçada. Mas será que é o que pensa a Bulgária, a Polônia? Rapaz, deixa eu só acabar de falar. Tá. Eu acho que esse assunto eu gostaria de acabar de falar. Fizeram isso aí. Eu estou dando a minha visão da guerra da Ucrânia. Você já viu algum filme sobre o que eles fizeram? O exército de Azov fez com os russos de Donetsk. Você já viu algum filme? Não. Então eu convido você para ver no YouTube, tem um filme em francês. Eles puseram fogo numa assembleia de Donetsk com os russos dentro. Tem um filme, os caras gritando, morreu todo mundo. Esse é o Zelensky. Olha o que ele está fazendo para pegar soldado. Você já viu? Você já viu o alistamento na Ucrânia que está? Então, por favor, preste atenção. Não é simples assim. Mas E quem pôs as ogivas nucleares em volta da Rússia? Quem? O Zelensky? Não, foi o Dick Cheney. Ele pôs. Ele queria pôr na Geórgia, ele cercou a Rússia. Quando ele viu que o Putin reverteu o que o Gorbachev fez, porque um país do tamanho da Rússia não pode ser dependente dos Estados Unidos. É possível. Esse era o projeto dos Estados Unidos. Nós compramos líder e faz o que eles fazem no mundo inteiro. É uma loucura. Eu acho essa guerra uma loucura. Você acha que o Putin faz bem de invadir a Ucrânia? Não.
Não? O contrário, eu acho que o Zelensky não faz bem de ter matado durante 8 anos a população de língua russa na Ucrânia. Isso que eu acho ruim. E ali é um centro, o Zelensky abriu para os nazistas, os Zelensky não, o Azov. Tem um nome do homem lá, é um nome em português ainda. Esse nazista deixou passar as tropas nazistas para invadir a Rússia. Sabia disso? Lá em 45. Isso. Só isso que ele fez. E é esse cara que é o exército do Azov. Mas a mas atrocidade faz 100 de anos. 45 Ele justifica tá lá, em 2020... ele morreu há 2 anos atrás, tá lá o cara. Então, mas justifica em 2020 invadir um país que já está estabelecido? Que país que está Ucrânia. estabelecido? Como está estabelecido? Ucrânia. Matou todo mundo, os russos, para estabelecer. Que diferença tem? Ah, É a então técnica justifica. da nata. Então- Não, essas Então perguntas justificaria, não, porque assim, Olha, você vai pensar, justificaria essa- a gente voltar a brigar com o Paraguai. assim, de jeito nenhum. Nós não invadimos Ou a o gente Paraguai. invadia a Guiana porque a Nós Guiana não era matamos nossa. o Paraguai no Mas Brasil. a Essa Guiana é era boa, nossa. essa sua A gente é boa. invadia a Guiana. Nós nunca matamos e nunca sou a favor de invadir a Guiana. Então. Eu só não quero que eles ponham bomba atômica para atacar o Brasil. Que é o que eles Mas se fizeram colocarem, a na gente tem que Romênia. Fizeram na Romênia, tem bomba atômica na Polônia. Eles cercaram a Rússia é que inteira. ó, Mas é a minha que- pergunta é essa, se eles colocarem uma Mas por bomba que você atômica quer lá... fazer uma gente, pergunta para mim do que eu tem acho? Para mim não importa. Ah, mas a gente tem que brava tempo. Eu sou O- contra a gente A, violenta. a Ucrânia tinha Mas muita... por que você tá olha a polarização que você fez. Eu estou contando a história dos nazistas da Ucrânia. Aí você contrapôs com o Putin. Eu não tenho nada com o Putin. Você acha que eu gosto da Rússia? Eu tenho um pavor da Rússia. Eu não gosto da China também, não gosto de nada. Conheço a China, 21 cidades. Eu não gosto de nenhum império. Para mim não devia ter império. Devia dividir tudo pequenininho. Aí a briga ficava ali e não tinha terceira Eu já guerra. penso que tinha que ser uma coisa só. Deus me livre. O mundo inteiro tinha que ser uma Deus coisa que só. me livre. Não fala isso. Eu acho que a evolução seria essa. Ai, que evolução evolução, seria então, para mim, é um pensamento. Sem fronteira. Sem fronteira, a Sem evolução fronteira. seria O essa. que é sem fronteira? O que resulta de não ter fronteira? Eu acho que Como é que liberdade foi feito para o todo colonialismo? mundo. Como é que foi feito o colonialismo no mundo? Foi com fronteira? Foi com Eles fronteira. respeitaram alguma fronteira? Ah, não. Então, eu acho que essa ideia é uma coisa meio utópica. Eu acho que deveria ter pequenas cidades com as assembleias da cidade. Tem muito país feito assim. Você vê a Itália, por exemplo, cada província é totalmente independente da outra. Não tem essa ideia. Nós vamos... A Alemanha também não. A Alemanha virou país do século XIX. Né? E olha o resultado. Virou um país grande, enquanto todo mundo se detesta. A Baviera detesta Berlim, não sei o quê. É um inferno. Eu acho que a gente devia respeitar a cidade. Eu acho que a cidade é uma comunidade. Como o índio, por exemplo. Então, tal que o Sidney está falando. Se a fronteira é uma cidade, então é um país sem fronteira. Não é? E essa sem fronteira é o único obstáculo que pode ter para um país colonizador é a fronteira. É o único. Porto. Aí eles podem se armar para se defender. Se o cara toma o porto do Brasil, acaba o Brasil. Santos, Rio de Janeiro, acabou o Brasil. Acabou. A gente não tem Mas mais é como botar isso, coisa é pra fora. isso. Então é complicado Para dar essas guarda. ideias muito utópicas. Eu não tenho essas Você ideias. tem Não, razão. eu sei que Não, você tem utópico. razão. É Eu não tô falando utópico, que é isso vai utópico. acontecer. Eu gostaria, é utopia. É. Mas não é isso. Gostaria que Renato. tivesse paz no mundo, No não é mundo, isso? mas Não é escuta. uma Miss, você não é Não, Miss não. Universo. Eu não recomendo o Pequeno Príncipe. Ai, credo. Coitado daquele homem. Como ele sofreu? Você sabe a história dele, né? Não sei. Nossa, aquele homem sofreu demais. Morreu. Ele era um dos funcionários do aeroporto do Rio Grande do Norte. É. O Baobá do Pequeno Príncipe é no Rio Grande do Norte. Eu fui visitar, é lindo. É? Ele era desesperado de ter sido soldado, piloto. Ele morreu e se jogou no mar. Soltou o avião lá no mar. Sumiu. Não estava nem... Eu acho que aquele mundo da Segunda Guerra Mundial nunca acabou. Essa é a minha opinião sobre fronteiras. Por exemplo, a Coreia do Norte está em guerra ainda com os Estados Unidos. Tá. Por quê? Porque os Estados Unidos não declarou o fim da guerra.
Ele manteve aquilo ali para mais uma rusguinha para o futuro, entendeu? Aí surgiu o cara está ajudando o Irã, surgiu um bloco, Rússia, Irã, ficou uma coisa complicadíssima para os Estados Unidos. Ele não vai ter força. Por que eles não entraram a favor de Israel? Porque todas as guerras eles entraram, né? Essa já está lá, Coreia do Norte atinge os Estados Unidos. Isso que eu estou falando. A polarização só traz isso. Fica tudo dividido militarmente, entendeu? Por isso que eu acho que a fronteira ajuda. Eu não sou a favor de guerra, nem de matar gente de outro país no país. Lembra os Brasil-Gaio? Que o pessoal aqui falava, vamos matar os Brasil-Gaio. Eles queriam apoiar o governo do Paraguai para matar os brasileiros que eram agricultor. Né? As pessoas pensam assim. Rubens, a gente vai ter que... Não, vamos parar. Não, a gente vai ter que marcar um outro podcast para falar as histórias da Vila Madalena. Não vai dar tempo de falar hoje. A gente vai ter... Eu me empolgo com esse assunto. Mas a gente precisa marcar um outro para falar de Vila Madalena. A hora que as histórias. É isso que eu ia te falar. Antes, você tem que ir no ateliê. Isso, a vai gente com vai ele. Lá, vai conhecer. Aí você a gente volta aqui. Lá é outra coisa. Você pode filmar um pouco os trabalhos, como ele pediu. Bacana, legal, vamos lá. Lá onde? Lá Mas na eu vou... mesmo, aqui, né? Não, é aqui na Paraguai, paralela. Aqui pertinho. Eu vinha 10 minutos. Então. Eu não sabia a numeração. Mas eu vou entrar no canal para dar uma... A gente vai entrar, vai dar uma olhada. E a gente vai acho que só para a Vila gente Madalena. colocar nessa gravação a imagem, vocês tinham que ver o conjunto que está todo lá, na minha vida inteira. Que legal. Que eu não vendo muito. É porque eu tenho ideias, né? Ideias. E uma delas é essa história em quadrinhos, que eu comecei com 7 anos. Eu continuo fazendo ela, mas... Foi essa que você mostrou pra gente. É o Mogadon. Foi essa o que você Mogadon, mostrou pra gente. É uma obra de arte. Não é uma história em quadrinho. Mas todo o meu trabalho é ligado. É uma obra de arte. Se é feito com lápis de cor, eu faço um a óleo. É tudo uma coisa só. É muito legal. E o Museu da Mão é a coisa que é feita com a mão, que é justamente contraposição da inteligência artificial. Verdade. Legal. Rubens, eu queria agradecer. Desculpe meus excessos. Mas assim, o legal do podcast é justamente isso, a gente contrapor ideias. Essa adoro. Que é a ideia. Eu adoro. Que é a ideia, né? Eu não gosto de matar o outro. Não, se a gente vai fazer um podcast de comadre, olha, eu concordo com você. Eu também concordo. Coisa chata pra caramba, né? Deus me livre. Eu acho que aqui aconteceu uma polaridade interessante. Vocês são cientistas. Sim. E eu sou muito crítico à ciência atual. Eu acho que a ciência deveria continuar como era na Idade Média. Juntinho. Porque tem uma parte experimental que eles aboliram na ciência. Complicado. A parte intuitiva, né? A parte intuitiva ficou de lado e hoje ela é extremamente calculista, extremamente técnica, né? Usar a intuição é criticado. E se usar... Não sei, você... os dois. É a polarização. Você perde, porque o técnico, ele é mais infalível do que o intuitivo. Sim, não tem jeito. Com certeza. Eu acho que ninguém é infalível. Nenhum dos dois. Mas quando o avião cai... não sei, eu não entendo muito, mas já ouvi falar que normalmente quando o avião cai, não é por defeito da máquina, é pelo defeito do... É isso? E todo mundo que está lá dentro passa a acreditar em Deus. É verdade. Deus. Não, é na hora que está caindo o avião, todo mundo acredita em Deus. Deus, meu Deus. Né? Eu odeio avião. Eu adoro. Só um minutinho que eu preciso... Eu achei que já estava me excedendo. Não, a gente vai encerrar. Eu queria agradecer muito, poço de inteligência que veio aqui, muito bacana, muita informação, por isso a gente precisa fazer de novo, fazer muita coisa. Não, eu acho bom. Eu quero visitar lá, quero conhecer. Por favor. E para mim é super legal, assim, eu vi quando era pequeno, quero ver agora como é que é, e muito depois bacana mesmo. Quando você for, leva uma foto sua, pequena, para eu lembrar do rosto. Tá, o César tem, acho que eu tenho aqui. Eu quero ver. Que era muita criança que eu acompanhava lá. Eu queria agradecer muito a tua presença aqui. Agradecer o Cláudio, foi um papo muito legal. Agradeço também. Foi muito bacana mesmo. E, gente, foi muito legal, né? Então, compartilha isso com todo mundo, esse nosso podcast de hoje. E o Rubens foi sensacional aqui. E com isso, a gente foi.